Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, sou da I3P Político, estou aqui com meu colega João Rummel, sócio fundador da Action. Esse é o podcast Capital Político, que hoje tem a honra de receber o Wilson Lima, editor do site Antagonista, para a gente bater aquele papo, como você já sabe, né, sobre eventos, como se movimentam as placas tectônicas de Brasília. E é um prazer ter aqui hoje um representante da imprensa, né, a famosa imprensa, para discutir um tema de primeira relevância, que é o papel das falas presidenciais no processo político e econômico do país. O presidente Lula, nessa semana, classificou como cretino, né, cretinos, aqueles que associaram as suas entrevistas, as suas falas, à variação do dólar. E isso trouxe uma questão que é: qual é a responsabilidade e o papel da fala de um presidente da República no contexto, né, da condução do processo político, enfim, do funcionamento do Congresso, da economia, dos mercados. A gente sabe que o fenômeno de falar demais não é uma exclusividade do presidente Lula. Bolsonaro, de certa maneira, inaugurou até uma certa era aí nesse aspecto, e que contraria, de certa maneira, aquilo que muitos chamam de a primeira lei de Temer, né? Fazendo referência ao ex-presidente Michel Temer, que dizia que um presidente não fala, um presidente se pronuncia, né? Ou seja, ele tem que valorizar as circunstâncias de fala. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. E, Wilson, muito obrigado pela sua presença. João Rummel, obrigado pela parceria, né? E a ideia é entender, né? Afinal, o presidente Lula hoje, ele é um fator, as suas falas podem ser consideradas um fator de desestabilização do cenário político e econômico? Olá, Léo. Olá, João. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você escuta esse podcast. Antes de mais nada, Léo, eu só acho estranho, né? Porque normalmente eu tô na tua função, né? Normalmente invertemos os papéis, então eu acho bem estranho acho aqui que estar. Hoje é a vingança minha e do João, né? Não, exatamente, né? Agora quem faz hoje o media training sou eu, na verdade, não é que sou alvo, né? Eu até conversava com o João agora há pouco, antes da entrada, né? Que eu acho que esse é um problema da imprensa, de não se submeter ao escrutínio público em várias circunstâncias, né? Então, é bacana quando você se submete a isso. Voltando ao caso do Lula, eu acho que o presidente da República, isso se cobrou muito durante o governo Jair Bolsonaro. Durante 4 anos, nós da imprensa batemos muito nessa tecla. Eu mesmo lembro de várias entrevistas que eu fiz contigo, Léo, e que eu te perguntei exatamente isso. Qual é a importância da fala e qual é a importância de se manter um decoro presidencial para um processo de estabilidade institucional. O que o Lula tem feito hoje é exatamente tudo aquilo que a esquerda sempre condenou no Jair Bolsonaro. Sempre. Então, o Lula, com as suas falas, ele não tem mantido decoro, e isso cria não só um cenário de instabilidade econômica, como um cenário de instabilidade institucional. Essa é que é a grande verdade. Só que qual é a diferença, pelo menos na minha visão, entre Lula e Bolsonaro? É o que Lula, bem ou mal, ele ainda tem o respaldo da chamada grande imprensa. Cenário que eu acho que tende a mudar, principalmente a partir dessa declaração que ele deu na quinta-feira, né? Lá no Palácio do Planalto. Porque foi uma declaração, Léo, que pegou muito mal. Você classificar de cretinice essa associação das falas do presidente com a alta do dólar, isso não tem nada de cretino, gente. Não se trata de cretinice nenhuma. Isso é apenas uma observação dos fatos. Empirismo puro. Sabe?
O Lula começou a dar uma série de entrevistas, se não me engano, acho que foi na terça-feira da semana passada para a CBN. Aí depois ele falou para a Rádio do Maranhão, falou para a Rádio do Piauí. Depois ele falou com o UOL, em um movimento, inclusive, que ele tenta retomar, ele tenta aumentar a sua popularidade para tentar conversar com as pessoas. E o que ocorre? Antes dessa sequência de falas, o dólar estava ali na casa dos 5,45, 5,48. Essa semana chegou a fechar 5,58, quase 5,60. Então, assim, não precisa ser gênio para você fazer essa associação direta. Lógico, porque o grande ponto do que o Lula fala, não só é o que ele fala, mas o sinal que ele passa por meio da fala, né, Léo? Então, assim, quando um presidente da República fala, olha, não vou cortar gastos, eu vou incentivar, eu vou continuar nesse ciclo de gastança, eu vou continuar investindo na expansão do gasto público, etc, etc, etc. Isso é tudo que o mercado não quer ouvir. Então, assim, não dá para responsabilizar o mensageiro. O problema aí é de quem, de fato, está dando a mensagem, Léo. Rômulo, você que já passou por vários presidentes da República, que conselho, talvez, você daria para a comunicação do Lula para tentar fazer ele navegar, acho que entre uma necessidade que ele está sentindo de aumentar a sua comunicação, né? Eu acho que não é acaso essa quantidade de oportunidades de fala do Lula, mas ao mesmo tempo, né, ao identificar que a linha de comunicação escolhida por ele tem tido um impacto na construção de uma crise que daqui a pouco com a qual ele vai ter que lidar, né? Assim, por que o Lula chegou nisso e que conselho você daria para que ele saísse dessa arapuca? Olha só, no primeiro momento, eu acho que o Lula, na realidade, ele está fazendo isso como estratégia política. Ele viu que negociar no bastidor, onde ele encantava os parlamentares pela fala dele, já não está dando tanto resultado, porque a fisiologia do toma lá, ele está perdendo isso. E quando mais ele perde isso, o que ele está tentando hoje é fazer um jogo de palavras com a sociedade. Tá certo? Então, ele parou de negociar nos bastidores e passou a negociar através da imprensa. Isso é muito ruim, tá certo? Isso é muito ruim para a democracia, para o entendimento, porque toda palavra, toda ação tem uma reação. E esta reação do mercado é matemático. Pô, se eu vou perder, eu me protejo. É uma reação de sobrevivência. Ele tem que entender esse processo. É uma reação de sobrevivência dele? É o mesmo direito que o mercado vai ter de reação de sobrevivência. Ele vai ter que entender o momento e assumir as suas responsabilidades. O que eu acho hoje no Brasil é que muita gente está falando demais e esquecendo o seu papel. Querendo impor, estão perdendo a referência da importância deles e estão querendo ocupar esse espaço através de falas e recados. Todo recado vai ter uma ação. A gente não pode esquecer que é o seguinte, toda ação vai ter uma reação. E eu acho que o Lula fala demais hoje por uma reação de uma necessidade, da dificuldade de interlocução que ele tem, e ele, então, está achando outros mecanismos para isso. Isso é uma situação que cria situações complicadas, não só para ele, mas para todo mundo que está em volta dele, até mesmo para o povo brasileiro. Tá, então o que você está colocando o presidente, ao perder a interlocução com o Congresso, decidiu puxar o debate para a opinião pública, para a imprensa, mas sem controle sobre, eu diria até sem método, sem planejamento. E aí isso é importante a gente pensar, porque aonde que ele quer chegar com isso? Olha só, eu acho que a situação do Lula hoje, como o Wilson falou, é o seguinte, ele tem hoje os meios de comunicação a favor dele. E ele está tentando utilizar isso para jogar para o público para que ele está sendo injustiçado, que ele está tendo um problema, que ele tem projetos viáveis e que estão sendo inviáveis pela situação.
Eu acho isso muito difícil de ter resultado. Eu acho que é uma tática que ele está sem. Um cara que faz um manifesto em 1º de maio que não tem 2.000 pessoas, como é que ele vai atrair mais? Agora, João, tem um detalhe que você falava agora há pouco. Enquanto você falava sobre o Lula tentando jogar com a plateia, eu fiquei pensando justamente no início da administração Jair Bolsonaro. No início do governo Bolsonaro, ele tentou muito jogar com a plateia. E aí, com o tempo, ele percebeu que esse jogo não funcionava tanto. Tanto é que ele foi buscar, né, interlocução ali com o Arthur Lira e com o Ciro Nogueira. Então, trazendo aqui uma reflexão para o alto, me parece que o Lula faz o caminho inverso. No primeiro momento, ele vai, conversa com o Ciro Nogueira, conversa com o Arthur Lira, busca interlocução com o Rodrigo Pacheco. Essa interlocução não funciona porque ele não tem mais elementos como orçamento secreto, ele não tem vários instrumentos ali na mão para que ele possa ter controle dessa base parlamentar, desse Congresso. E agora ele, de fato, adota essa alternativa retórica, né, de buscar no discurso um controle da pauta que ele não tem. Isso é fato. Isso está muito claro na administração atual. O governo Lula hoje não tem o menor controle da pauta. Me parece que ele está ali cada vez mais no corner e a sensação que eu tenho, Léo, é que o presidente Lula não consegue sair mais desse corner. Só fazendo um comentário, eu vou aproveitar e vou desenhar um quadro da conjuntura atual. Vamos colocar. No início do mês passado, no final do mês passado, se votou os vetos. Exato. Tá certo? E se votou um veto que ninguém deu importância, que foi o calendário das emendas, que vence dia 4, dia 5. Outra coisa, deram mais 3 bilhões de reais para os parlamentares, que também tem que ser empenhado até agora. E outra coisa, eu acho que ele está fazendo um pouquinho disso, porque é o seguinte, o Lira botou todas as pautas de valores no mercado e ganhou o espaço. E ele ficou sem palavras. O Pacheco botou os projetos para voltar para a Câmara. O que ele ganhou com isso? Nada. Ele está sem espaço na mídia, ele está criando para isso. Porque a conjuntura política hoje, que ele tinha as chaves antigamente, há 20 anos atrás, não tem mais. Então, o que eu acho é que este é o jogo, e a gente precisa entender este jogo. Lá atrás, eu lembro bem dessa discussão, quando o presidente Lula achava, isso eu estou falando dos mandatos anteriores, né, que... 2003, 2010. Exato, que a grande imprensa bloqueava, ele fez uma estratégia de buscar os veículos locais, né, e tentar falar diretamente com as pessoas. Me parece que há uma reedição, né, dessa estratégia, embora, né, os grandes veículos tenham uma certa... digamos assim, deu a ele um benefício da dúvida, né? Durante o início do governo. Mas o resultado até agora tem sido a construção de polêmicas que, num primeiro momento, geraram reação no mercado, mas como você trouxe na sua fala inicial, começaram a gerar reações também na própria imprensa. Então, essa relação, né, do Lula com a imprensa está em vias de mudança? Tá caminhando para isso? Como é que você está olhando? Eu acho que ainda vai ser um processo longo, porque qual o grande ponto? Aí vamos falar de jogo. E é chato trazer sempre essa correlação, porque quando você fala de Lula, nós chegamos numa dicotomia, né, de tal forma que você não tem como mais falar de Lula sem falar necessariamente de Bolsonaro ou vice-versa. Esse é o ponto. Eu acho que os colegas ainda vão aguentar um pouco o Lula pelo fator Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível? Tá. Mas ele ainda tem alguma esperança de que a coisa possa mudar no TSE por alguma bênção divina, né? Temos o fator Tarcísio, que eu acho que é um fator que também deixa alguns coleguinhas mais cautelosos em relação ao ataque direto ao presidente Lula. Então, assim, eu acho que é um primeiro momento, sabe, Léo? Acho que esse primeiro momento foi um primeiro momento que já criou uma certa cisão. Durante essa semana, eu vi pela primeira vez coleguinhas que não criticavam publicamente o Lula, que passaram a criticar publicamente o Lula, mas eu acho que ainda é um primeiro momento.
eu aguardaria um pouquinho, sabe? Eu aguardaria um pouquinho como é que o Lula vai... Até que ponto que essas falas do presidente elas vão ser nocivas para o mercado. Porque também tem um detalhe, né, Léo? A gente não pode esquecer que meio de comunicação é negócio. Eu não posso esquecer desse detalhe. Né? Perfeito. Meio de comunicação é negócio, sabe? Não, eu tenho um site, eu tenho um jornal, eu tenho... Não. Nenhum dono de mídia faz filantropia, ponto. Nenhum, sabe? E isso não é algo negativo, né? Você precisa pagar salário, você precisa sustentar, entendeu? Você acha que a ameaça da queda, né, da não validade da medida das desonerações da folha de pagamento, no qual a imprensa está incluída, você acha que é um evento que afeta a relação de mídia com o governo? Eu acho que é um evento que afeta sim. E essas falas do Lula, no momento que ela afeta diretamente o mercado, ela também afeta o mercado de mídia. Então não dá pra gente esquecer disso. A gente não pode resumir a relação do governo federal com a mídia simplesmente com a relação de pagamento de verbas publicitárias. Não é isso. Esse jogo não funciona mais. Lógico, tem uma questão que, obviamente, que isso ainda pesa em alguns pontos. Eu acho que ainda é um elemento que vai segurar um pouco o ímpeto de certos colegas na hora da crítica. Mas o fato que no momento que o presidente Lula radicaliza o discurso, afeta o mercado, obviamente ele vai afetar o faturamento. De novo, quando você afeta a economia como um todo, você afeta lá na ponta. Então, eu acho que é uma relação que vai ficar cada vez mais complicada. Léo, eu só acho que tem um outro fator que a gente tem que colocar. Mercado, dinheiro, tem que ter... tem que ter espectador. As pessoas têm que estar a fim de ouvir aquilo que está aí. Nós temos uma eleição, tá certo? Onde o resultado dessa eleição também vai impactar isso. Porque é o seguinte, se o caminho for para cá ou for para lá, a imprensa, olhando o seu futuro e o destino, vai ter que ter opção. E sempre vai a opção naquela que não é ideológico, é financeiro. Eu tenho que ter espectador escutando. Eu acho que também essas falas estão tentando levantar espectador. Ele está tentando chamar a atenção e fazendo o teste necessário. Eu só não sei se as pesquisas e as tracks que estão fazendo aí sobre isso estão dando retorno para ele e o seu grupo. Agora, João, tem mais detalhes. Desculpa, Léo, só para complementar essa tua fala, João, porque é o seguinte, tem outro detalhe que é importante. O Lula de 2003 e 2010, Lula 1 e Lula 2, ele não pode ser comparado ao Lula 3 por outro aspecto. Nos 2 mandatos anteriores, o Lula não tinha concorrência das redes sociais. Ele não tinha concorrência de sites. Ele tinha aqueles blogs amigos ali, enfim, que eram alimentados com recursos do Palácio do Planalto, mas essa tática hoje já não funciona mais. Então, assim, hoje ele tem concorrência com o Instagram, ele tem concorrência com o Facebook, ele tem concorrência com o YouTube, enfim. Então... Com o X, né? Então... E o próprio X, né? O presidente Lula, ele não digita nada no X, né? Assim, aquela conta é uma conta institucional. Então, ele tem essa concorrência. Até conversava com o João antes do podcast justamente sobre isso, sabe? Nós, da imprensa, estamos submetidos ao escrutínio público por conta das redes sociais. E o político também está sob esse escrutínio, porque o cidadão hoje, ele vai lá no Google digitar, ele consegue ter um raio-x do cidadão, ele consegue ter acesso a um artigo teu, Leonardo, fazendo uma análise de conjuntura. Então, não é uma relação simples, não é simplesmente você abrir o microfone e imaginar que você vai conseguir falar para Deus e o mundo e você vai conseguir mudar o discurso e alterar a narrativa. É um processo muito mais complicado que o presidente Lula enfrenta hoje. E fora que a questão da idade também, né? Isso é outro fator que complica a impaciência, a impaciência do presidente. Ele já está muito claro isso. Ele já falou para alguns assessores que ele já não tem mais a mesma paciência que outrora para fazer articulação política, para conversar com as pessoas. Eu lembro muito de uma história que o Babá me contava há uns anos, que o Lula, no mandato 1 e 2, quando ele tinha uma crise política, ele chamava ali a sua tropa de choque para a Grande do Torto, tomava ali fazia ali um comes e bebes, aí o parlamentar ficava
puto de raiva, chegava lá, impaciente, chateado, queria matar o presidente Lula depois de meia hora de conversa, 40 minutos de comes e bebes, e o parlamentar saía de lá feliz, alegre, satisfeito, embora não tivesse conseguido absolutamente nada. Essa paciência o Lula já não tem mais hoje. Então, paciência de dar o carinho, né? Agora, a gente analisou o método, né? A gente analisou o objetivo, e agora a gente precisa analisar um pouco do conteúdo, né? O presidente Lula, ele deu recentemente várias mensagens de natureza mais conservadora, né? A gente pode listar uma fala no site do UOL dizendo que acho que isso nem tem a ver com a questão conservadora, mas é um pouco anti-identitária, né? Você não nomeia mais negros e mais mulheres porque tem dificuldade de achar pessoas competentes, né? Falou sobre... aconselhou uma mulher com 3 filhos, que era beneficiária de um programa social, que parasse de ter filhos, criticou o STF no dia da questão da maconha, falou que arte e televisão não é para produzir putaria, né? Então ele está trazendo elementos conservadores, né? E talvez acho que isso case com o que Rúmel trouxe, né, que é conversar com um eleitor em véspera de eleição municipal, né? Agora, o quanto que isso pode ser avaliado do ponto de vista do risco, tanto da possibilidade de ter dividendos, quanto da possibilidade de perder, né, de ter prejuízo com isso. De certa maneira, o presidente Lula está admitindo que o país é conservador e ele vai se render a essa nova circunstância? eu vou ser bem prático, Léo. Sim, ele de fato percebeu que o Brasil é conservador, mas isso não vai dar certo. Fato, não se engana o eleitor mais conservador com uma guinada direita dessa forma. Pelo menos de forma superficial, como o presidente da República tem feito. Se o Bolsonaro tivesse feito uma guinada progressista no final da campanha, né, tentando assumir bandeiras caras, né, falou assim, olha, pessoal, eu estava errado e agora eu penso dessa maneira, ele teria uma sorte diferente na eleição? Com certeza não. Eu sou taxativo, não dá. Vamos pegar pelo extrato social. Se você for pegar qualquer pesquisa, qualquer tracking vai te falar o seguinte: você tem hoje 30% do eleitor petista e 30% do eleitor bolsonarista. Ponto. Isso é fato. São os dois polos. Aí você tem aqueles 40% que migram de um lado para o outro, dependendo da situação, da ocasião e da circunstância. Ponto. Quando o Lula faz essa virada, né, tentando atrair esse eleitor um pouco mais de centro-direita ou de centro, na minha humildíssima opinião, Leonardo, ele não vai conseguir atrair esse eleitor, porque esse eleitor provavelmente é um eleitor mais que tem uma identificação maior com o Jair Bolsonaro, ou com algum integrante da direita que seja mais palatável. Engraçado. O Brasil hoje chega num nível de polarização que eu pensei aqui, palatável, e ia citar o Ronaldo Caiado. Você imagina, né? A que ponto chegamos, né? O Caiado ser uma voz moderada. Pensei, nossa, Caiado. Mas enfim, então você for pegar Zema, Caiado, Tarcísio. Então não adianta ele fazer esse tipo de sinalização. Sinceramente, eu acho que com esse tipo de estratégia é mais fácil o presidente perder aquele eleitor original, que é aquele eleitor progressista, de esquerda. Mas esse também não tem alternativa, né? Porque não vai surgir um outro candidato na esquerda, né? Olha só, o que eu acho para você é o seguinte: o que está em jogo também para o Lula, nessa guinada, tá certo? É que é o seguinte: ele precisa ter governabilidade. É isso que eu ia perguntar, João. Sim. Tá certo? Porque é o seguinte, olha só. Ele vai conversar melhor com os conservadores. Olha só, o Bolsonaro perdeu a lógica quando faltava 1 ano e meio para as eleições. Tá certo? Fim do mandato dele. Tem 2 anos e meio pela frente. E ele já não tem o controle do Congresso, ele já não tem o controle, tá certo, da pauta, ele já não tem a comunicação com a sociedade. Ele está chegando a um fim de vida pública de uma forma trágica se ele não mudar de comportamento.
Tá certo? Então, eu acho que a tendência dele hoje é buscar o que vai ser o fim político dele. Um fim político trágico, isolado, sem prestar nenhum serviço para a sociedade, ou ele vai tentar aprender e fazer uma coisa que ele possa vender como realizado. Para realizar hoje, ele vai ter que sentar com um congresso conservador e com uma eleição para prefeito que pode se transformar mais conservador ainda. Ele vai peitar, ele vai ser o herói de uma resistência? Político como é, vaidoso como é, eu acho que ele está mirando numa tendência de governabilidade para salvar a sua imagem. Ou seja, esse discurso conservador, ele tem relação com a eleição municipal, mas também criar canais com parlamentares, a bancada mais conservadora no Congresso. Claro, porque é o seguinte, se ele for para a briga, tá certo? Ele tem certeza que o poder está na mão do Congresso. O Congresso é político. Ele pode votar o semipresidencialismo, pode votar o impeachment. E daí? E tem um monte de impeachment na gaveta do Então, do o que eu estou Lira, falando para você é o seguinte, ele tem que ter o controle de alguma coisa. Senão, é o que eu falo, toda ação tem uma reação. Então é um movimento racional essa virada a conservadora. Eu acho que não tem nada de emocional. Eu, sinceramente, é uma questão de sobrevivência. Toda planta, quando vai morrer, solta a flor para ter semente. Olha aí. Olha só, rapaz. Wilson, meu caro, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer falar contigo. E devo admitir que é mais confortável estar no papel de entrevistador do que no de entrevistado. Tá? Muito obrigado. E, Rúmel, prazer também, viu? É uma satisfação estar com você, Wilson, estar com você, com o Leonardo aqui. Léo, foi uma delícia. Assim, deixa eu inverter um pouco o jogo. Eu confesso que esse foi um bom desconforto estar na situação de entrevistado, mas, de novo, a vida é feita de evoluções e de desconfortos, né? Então, se você não se predispõe a ter os momentos de desconforto, você vai ficar ali. Então, eu acho que achei maravilhosa a experiência e, enfim, Léo. E você manda bem, viu, Léo? Então, assim, você conduz bem o processo. Já estou pensando aqui, rapaz, eu vou perder o emprego, rapaz, tô Leonardo aqui. Não tem competição, não. Obrigado, Wilson. Um abraço.